Minha filha ensinou meus netos a me chamarem de tio, não de vovô, não de avô, de tio. Para ninguém no colégio deles descobrir que a avó morava numa casa simples no fundo do bairro. Fiquei sabendo por acidente, num almoço de escola, quando meu neto de 7 anos me apresentou para um coleguinho dele e disse: "Esse aqui é meu tio Antônio." Eu sorri para o menino. Aperte a mão dele. Esperei a tarde acabar. E então fui para casa pensar no que eu ia fazer com aquilo. Se você gosta de histórias que te fazem pensar na sua própria família, se inscreve agora e deixa o like. Porque o que aconteceu depois desse dia mudou a minha relação com minha filha de um jeito que eu não esperava. E me fala nos comentários, de qual cidade você está assistindo isso agora? Antes de eu continuar, precisa entender uma coisa. O problema não era ser chamado de tio. O problema era o que aquela palavra revelava sobre o que minha filha ensinava aos filhos dela dentro de casa. Meu nome é Antônio Cláudio Ferreira. Tenho 67 anos. Nasci em Feira de Santana, na Bahia, filho de um pedreiro e de uma mulher que lavava roupa para fora desde os 15 anos. Sou o segundo de 6 irmãos e fui o único que saiu da cidade antes dos 20 anos. Não saí porque era melhor do que os outros. Saí porque apareceu uma vaga de auxiliar de serviços gerais numa fábrica de calçados em São Paulo, e um primo meu que já trabalhava lá me avisou por carta. Isso era 1975. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada. Tinha uma carta de um primo e uma passagem de ônibus que meu pai comprou fazendo hora extra num sábado, que ele devia estar com dor nas costas. Cheguei em São Paulo com uma mochila, 90 cruzeiros, e o endereço do alojamento da fábrica escrito num papel dobrado na carteira. Trabalhei naquela fábrica por 8 anos. Fui de auxiliar a operador de máquina, de operador a supervisor de turno. Fiz supletivo à noite durante 4 anos. Aprendi a assinar documentos sem fazer feio. Aprendi a falar sem gaguejar na frente de gerente. Aprendi que o único jeito de não ser ignorado num lugar onde todo mundo tinha mais estudo do que você era saber mais sobre o trabalho do que qualquer um deles. Em 1983, me casei com a Neuza. Ela era caixa de supermercado, filha de imigrante nordestino igual a mim, nascida já em São Paulo, mas com a alma ainda metade no sertão. A gente se conheceu numa festa de São João no porão da casa de um conhecido, dançou forró por 3 horas seguidas e nunca mais ficou separado por mais de 2 semanas, até o dia que ela morreu. 40 anos de casamento. Tivemos 2 filhos. O Eduardo, que hoje tem 43 anos e mora em Campinas com a família, e a Viviane, que tem 40 anos e mora em São Paulo, num bairro que ela escolheu cuidadosamente por causa das escolas dos filhos e da distância da minha casa. A distância da minha casa eu descobri depois que foi parte do plano. Preciso te contar sobre a Viviane antes de continuar, porque você vai precisar conhecer ela para entender o que ela fez. A Viviane foi uma filha querida. Não de um jeito que estraga a criança, porque a Neuza não permitia isso, mas do jeito que uma filha é querida quando os pais trabalharam para que ela tivesse o que eles não tiveram. Ela estudou em escola pública, mas escola pública boa, que a gente pesquisou antes de se mudar para o bairro. Fez cursinho pré-vestibular, que a gente pagou com sacrifício. Passou em administração numa federal. Quando ela entrou na universidade, eu me lembro de ligar para o meu pai em Feira de Santana para contar. Ele tinha 82 anos na época e não sabia direito o que era uma universidade federal, mas entendeu pelo meu tom de voz que era coisa séria e ficou em silêncio por um tempo antes de dizer: "Você fez direito, filho." Ele morreu 2 anos depois sem ver a Viviane se formar. Mas eu vi. Eu e a Neuza sentamos na cerimônia de colação de grau com aquelas roupas que a gente não usava em mais nenhuma ocasião. O tipo de roupa que você compra para um evento específico e guarda depois com cuidado numa capa plástica, e quando eles chamaram o nome dela e ela subiu para o palco para pegar o diploma,
A Neuza apertou meu braço com uma força que deixou marca. A Viviane estava irradiando. Depois da formatura, a gente foi num restaurante que ela escolheu. Um italiano no centro, que não era o tipo de lugar onde eu costumava entrar, e pediu o que ela recomendou, sem olhar muito para o preço, porque aquele dia específico era um dia que a conta não importava. Eu contei essa história porque ela importa para entender o que veio depois. A Viviane começou a carreira numa consultoria pequena, depois foi para uma empresa maior, depois para outra maior ainda. Em 10 anos ela tinha um salário que eu nunca ia alcançar na vida. Um apartamento próprio em Pinheiros e um jeito de se vestir e falar que era diferente do jeito que ela tinha crescido. Isso eu não me incomodava. Mundo é assim. Você sobe, você muda. Não é traição, é adaptação. A Neuza, às vezes, estranhava o vocabulário que ela trazia para casa nos almoços de domingo, mas ria, porque no fundo achava graça. O que começou a mudar foi uma coisa mais sutil. Eram os comentários. Pequenos no começo, quase invisíveis. O tipo de coisa que você ouve e descarta porque não quer criar problema onde não existe. Um dia, ela falou, sem maldade aparente, que o bairro onde eu morava tinha ficado para trás. Outro dia, ela sugeriu levemente que eu poderia me atualizar na forma de me vestir. Uma vez, quando eu fui buscá-la num evento de trabalho que ela tinha me convidado, eu cheguei com o meu Gol 2008 que eu cuidava como se fosse novo. E ela demorou para sair do evento e, quando saiu, veio com 2 colegas. E eu vi, antes de qualquer coisa, ela olhar para o carro. Só olhar. Com um olhar que durou menos de 2 segundos, mas que eu guardei. Eu não disse nada. A Neuza disse uma vez, depois de um domingo em que a Viviane foi mais fria do que o normal. Acho que ela tá com vergonha da gente. Eu disse que não, que ela estava só cansada, que o trabalho estava pesado. A Neuza me olhou com aquele olho dela, que sabia de tudo antes de mim, e disse: Tá bom, Antônio. Ela casou com o Marcelo em 2012. Marcelo Augusto Brandão. Filho de família de São Paulo, pai médico, mãe professora universitária, criado em Moema, formado em Direito na PUC. Um homem educado, bem posto, que me chamava de Senhor Antônio, com aquele tipo de formalidade que é mais distância do que respeito. No começo, eu tentei criar intimidade com ele. Chamava ele para ver jogo, perguntava sobre o trabalho, contava a história da fábrica, achando que ia criar vínculo. Ele ouvia com atenção e fazia perguntas corretas, e nunca uma vez sequer me fez sentir que eu tinha dito algo errado. Mas também nunca me fez sentir que eu tinha dito algo que ele queria ouvir. A Neuza resumiu o Marcelo numa frase que eu nunca esqueci. Ele é o tipo de homem que trata bem as pessoas que precisam tratar bem. Levei um tempo para entender o peso daquilo. Eles tiveram 2 filhos. O Guilherme, que nasceu em 2014, e a Isabela, que nasceu em 2016. Meus netos. Desde que nasceram, eu tentei estar presente. Não do jeito invasivo que atrapalha a vida dos filhos, mas do jeito de avô que quer ser lembrado. Ia nas festinhas de aniversário, levava presente no Natal, ligava no dia do nascimento de cada um deles todo ano, na hora certa. A Viviane nunca me impediu de fazer isso, mas havia uma temperatura nas visitas que eu não conseguia nomear. Uma polidez que era generosa na superfície e fria por baixo. As visitas duravam o tempo certo, nem mais nem menos. Quando eu ficava mais, havia um jeito sutil de encerrar que eu aprendi a reconhecer. A Neuza ficou doente em 2019. Um câncer que começou no pulmão e que o médico descobriu tarde demais, não por descuido dela, mas porque o sintoma principal era uma tosse que ela atribuiu ao tempo seco de agosto, e que quando parou de ser agosto e a tosse continuou, já estava em setembro, e em outubro o médico já estava com a expressão que médico tem quando não tem mais o que fazer que não seja ganhar tempo. Ela morreu em março de 2020, 19 dias antes do primeiro lockdown da pandemia. Nós estávamos os 3 quando ela foi, eu, o Eduardo e a Viviane,
no quarto do hospital. E eu me lembro da mão da Neuza, que foi ficando fria devagar enquanto eu segurava. E me lembro do Eduardo chorando de um jeito que eu nunca tinha visto meu filho chorar. Um choro de criança num corpo adulto. E me lembro da Viviane em silêncio, com o rosto que não deixava ver o que estava passando dentro. Depois que a Neuza foi, me lembro de olhar para Viviane esperando alguma coisa. Não sei bem o quê. Uma palavra, um gesto, um colapso. Qualquer coisa que dissesse que ela também estava sendo arrebatada por aquilo. Ela me abraçou por 30 segundos, disse que ia chamar a enfermeira e saiu. O velório e o enterro foram no meio da pandemia chegando, com limitação de pessoas, com aquela estranheza de despedir de alguém com máscara no rosto. Eu me lembro de poucas coisas com clareza daqueles dias. O cheiro do caixão, a terra de São Paulo, que é vermelha de um jeito que me lembrava a terra de Feira de Santana, o Eduardo, que ficou do meu lado o tempo todo. A Viviane foi embora cedo nos 2 dias por causa dos filhos. Os meninos ficaram em casa com a babá, porque a Viviane não quis trazer criança pequena no enterro com pandemia chegando, o que eu entendi completamente. Mas naquele momento, sem a Neuza, sem os netos, com a Viviane indo embora antes de todo mundo ir embora, eu senti pela primeira vez uma solidão que não era de perda. Era de família que não estava mais do lado. Nos meses seguintes, eu tentei me aproximar mais da Viviane. Não de um jeito meloso ou dependente, porque a Neuza me criou com mais dignidade do que isso. Mas eu liguei mais, propus almoços. Disse que podia buscar os meninos na escola se precisasse, que eu tinha tempo de aposentado e carro e disposição. Ela aceitava às vezes, recusava às vezes. Havia sempre um motivo plausível quando recusava: agenda de trabalho, atividade dos meninos, compromisso do Marcelo. Mas eu comecei a notar um padrão. Quando eu ia na casa deles, era sempre eu que ia. Ela raramente vinha na minha casa. Quando vinha, ficava pouco e não trazia os filhos. Quando eu perguntava se podia buscar os meninos na escola, ela dizia que não precisava, que a babá ia, que estava resolvido. Eu morava a 40 minutos da casa deles. Não era do outro lado do mundo. Mas dava para perceber, se você estava prestando atenção, que havia um controle cuidadoso da quantidade de mim que entrava na vida deles. Eu atribuí ao luto, ao jeito dela de processar a perda da mãe, às demandas do trabalho no período de pandemia. Eu tinha desculpas bem construídas para cada coisa que me incomodava, e eu as usava porque era mais fácil do que o que estava embaixo. A descoberta aconteceu em maio de 2022. A escola dos meninos promovia todo mês um almoço de pais e alunos, uma daquelas iniciativas de escola particular que custam uma fortuna na mensalidade e justificam parte do preço com eventos de integração que fazem os pais sentirem que o investimento vai além do conteúdo acadêmico. A Viviane me convidou para esse almoço uma única vez. Ela disse que a professora do Guilherme, que tinha 7 anos na época, havia pedido para que os alunos trouxessem um familiar de outra geração para conversar com a turma sobre como era a infância deles. Um avô, uma avó, um tio mais velho. A ideia era fazer as crianças perceberem que o mundo dos adultos ao redor delas tinha uma história. Ela me ligou na quarta-feira. O almoço era na sexta. 2 dias de antecedência para um convite desses, num evento que ela sabia que ia acontecer, porque a escola manda comunicado com antecedência, me disse alguma coisa mesmo antes de eu aparecer lá. Mas eu não pensei nisso na hora. Eu pensei: minha filha me convidou para estar com meu neto na escola. Eu não ia deixar passar. Fui de carro, cheguei um pouco antes do horário, me arrumo bem quando preciso, não sou homem desleixado. Coloquei uma calça social e uma camisa que a Neuza tinha me dado de presente num aniversário, que eu guardava para ocasiões. A escola era bonita, daquele tipo de escola que parece uma empresa bem gerida. Recepcionista na entrada com crachá, piso de porcelanato, corredores largos com os desenhos dos alunos emoldurados na parede. Encontrei a Viviane na porta da sala do Guilherme. Ela estava com a bolsa no ombro e o celular na mão.
do jeito que ela sempre estava, aquele jeito de quem está sempre a um telefonema de distância do trabalho. Me deu um beijo no rosto, disse que o Guilherme estava animado e entramos. A sala tinha umas 20 crianças sentadas em mesas redondas, cada uma com um prato de comida simples na frente, macarrão com frango e suco de caixinha, do tipo que escola serve. Havia outros adultos, avós, tios, alguns pais que tinham conseguido sair do trabalho. O Guilherme me viu da outra ponta da sala e veio correndo. Eu me agachei e abri o braço, e ele veio com aquela energia toda que criança de 7 anos tem, e me abraçou com força. E eu fechei os olhos por um segundo, segurando ele, sentindo o cheiro de criança que ainda não perdeu a inocência do corpo, e aquilo me fez bem de um jeito que eu não conseguia descrever. Então, ele me puxou pelo braço em direção à mesa dele. Havia um coleguinho sentado do lado, um menino de cabelo encaracolado com um avô de terno ao lado. O Guilherme chegou empolgado, cheio de energia de criança que quer apresentar coisa, e disse: João, esse aqui é meu tio Antônio. Eu travei. Por dentro. Por dentro, eu travei completamente. Por fora, eu estendi a mão para o menino João, sorri para ele, cumprimentei o avô de terno que me cumprimentou de volta sem nenhuma suspeita, porque ele teria suspeita, e me sentei na cadeirinha de criança, que era pequena demais para o meu corpo, e comi macarrão com frango ao lado do meu neto, que me apresentou para todo mundo naquela sala como tio Antônio. 7 anos. O Guilherme tinha 7 anos. Isso não foi espontâneo. Isso foi ensinado. Eu olhei para Viviane uma vez durante aquele almoço. Ela estava conversando com outra mãe, com aquele sorriso profissional e relaxado que ela tinha aprendido a usar em situações sociais. Não estava me olhando. Mas havia uma posição nos ombros dela que me disse, de um jeito que 40 anos de observar pessoas ensinam a reconhecer, que ela estava com uma parte da atenção em mim o tempo todo, esperando, não para me proteger, para conter. Eu não disse nada durante o almoço. Conversei com o Guilherme sobre a escola, sobre o que ele gostava de aprender, sobre um desenho que ele tinha feito e queria me mostrar. Fui o avô, o tio, o que fosse necessário ser naquela hora, porque o menino não tinha culpa de nada. Quando o almoço acabou e as crianças voltaram para a aula, Viviane me acompanhou até a saída. Ela falou sobre o Guilherme o tempo todo, sobre a professora nova, sobre o campeonato de natação que ia ter no mês seguinte. Falou sem parar do jeito que as pessoas falam quando não querem que o silêncio apareça. Eu deixei ela falar. Na porta da escola, antes de eu ir para o estacionamento, eu me virei para ela e disse: Ele me chamou de tio. Ela parou de falar. Ficou me olhando por 3 segundos, com aquela expressão que não deixava ver nada, e então disse: Ele deve ter se confundido. Ele chama meu primo de tio também. Você sabe como criança é. Eu disse: Tá bom. E fui para o carro. Não porque eu acreditei, mas porque eu precisava de tempo para pensar antes de dizer alguma coisa que não tinha volta. Dirigi de volta para casa em silêncio, com o rádio desligado. 40 minutos de São Paulo na hora do almoço não são 40 minutos reais, são 40 minutos de trânsito parado que dá tempo de pensar demais. Eu pensei. Pensei no Guilherme com 7 anos dizendo tio Antônio, com a naturalidade de quem diz algo que sempre foi assim. Criança de 7 anos não inventa esse tipo de coisa. Criança de 7 anos repete o que ouviu. Pensei nos últimos 2 anos, nas visitas controladas, na babá que sempre ia buscar na escola mesmo quando eu estava disponível, nas festas de aniversário onde eu chegava e havia uma porção de pessoas que eu nunca tinha visto, amigos da escola dos meninos, colegas do Marcelo, e eu ficava num canto conversando com a Viviane sobre coisa superficial, até a hora que ficava razoável ir embora. Pensei numa coisa específica. Numa festa de aniversário da Isabela, do ano anterior, onde um casal que eu não conhecia tinha se apresentado para mim muito educadamente e perguntado se eu era da família da Viviane. Eu disse que era o pai dela. O homem olhou para mim por um segundo,
com uma expressão que passou rápido demais para eu classificar, e disse: "Ah, que bom!" Só isso. "Ah, que bom!" Eu não tinha entendido na hora. Agora eu entendia. Aquele homem tinha estranhado porque a informação que ele tinha era diferente. Cheguei em casa, entrei, fui direto para a cozinha, sentei na cadeira onde a Neuza sentava quando queria pensar, que era a cadeira de frente para a janela do quintal, e fiquei ali por um tempo. O quintal era simples. Um varal, uma goiabeira que eu tinha plantado 20 anos atrás, um tanque de lavar que a Neuza usou por décadas e que eu mantinha lá mesmo depois que ela foi, porque tirar parecia errado. Simples. Era uma casa simples. Eu sabia disso. Sempre soube. Era uma casa que eu comprei em 1991, com financiamento de 15 anos, que eu paguei sem atrasar uma parcela. Numa rua de bairro operário que tinha melhorado ao longo das décadas, mas que nunca virou o tipo de endereço que aparece em cartão de visita. Eu nunca tive vergonha dessa casa. A Neuza nunca teve vergonha dessa casa. Mas minha filha tinha. Liguei para o Eduardo naquela tarde. O Eduardo é diferente da Viviane. Menos brilhante profissionalmente, mais parecido comigo no jeito. Trabalha numa empresa de distribuição em Campinas, casado com a Fernanda, que é professora de ensino fundamental, 2 filhos, Rodrigo e Ana, que me chamam de vovô sem nenhuma instrução em contrário. Quando eu contei o que tinha acontecido, o Eduardo ficou em silêncio por um tempo e então disse uma coisa que eu não esperava. Pai, eu já desconfiei disso faz tempo. Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele disse que nos últimos 2 anos, em 2 ocasiões diferentes em que ele tinha encontrado amigos da Viviane em contextos sociais, esses amigos tinham demonstrado surpresa ao saber que Eduardo era o irmão dela. Não surpresa de quem não sabia que ela tinha irmão, mas surpresa de quem tinha uma imagem diferente desse irmão. Uma mulher perguntou se eu era de São Paulo. Ele disse. Quando eu disse que era de Campinas, ela fez aquela cara de quem esperava outra resposta, como se ela tivesse ouvido uma história que não batia com o que estava na frente dela. Perguntei o que ele achava que a Viviane estava contando sobre a família. Ele ficou em silêncio de novo. Pai, eu acho que ela criou uma versão de nós para mostrar para os amigos dela. Uma versão que não inclui a gente do jeito que a gente é. Eu não disse nada por um tempo. Você ia falar com ela? O Eduardo perguntou. Eu disse. Ainda não. Ele perguntou. O que você vai fazer? Eu disse que ainda não sabia. Mas sabia uma coisa. Eu ia entender o tamanho do problema antes de fazer qualquer movimento. Nos dias seguintes eu prestei atenção de um jeito que eu nunca tinha prestado. Fui olhar as redes sociais da Viviane, que ela não me bloqueou porque provavelmente não esperava que eu fosse olhar com esse tipo de atenção. Não sou de ficar em rede social, mas eu sei usar. A Neuza tinha me ensinado o Instagram quando ela ficou doente para eu poder ver as fotos dos netos quando a Viviane postava. Passei 2 horas lendo os posts dela dos últimos 3 anos. O que eu encontrei não foi nada gritante. Não havia mentira explícita. Era mais sutil do que isso. Era uma curadoria. Havia fotos dos filhos, dos viagens que a família fazia, dos restaurantes, dos aniversários. Havia fotos com o Marcelo em eventos. Havia fotos com amigas em vinherias e jantares. Eu aparecia uma vez. Uma única foto em 3 anos de perfil ativo, numa publicação de 2021, onde ela tinha postado uma imagem do almoço de Dia dos Pais, onde estávamos eu, ela, o Marcelo e os meninos. A legenda dizia família, com um emoji de coração. O Eduardo não aparecia nenhuma vez. A Fernanda, minha nora, não aparecia nenhuma vez. Os netos do Eduardo, meus outros netos, os primos do Guilherme e da Isabela, não apareciam nenhuma vez. Havia uma versão da família da Viviane nas redes sociais dela, que era a versão que ela queria que as pessoas vissem. Uma família de apartamento em Pinheiros, viagens para Buenos Aires no recesso escolar, jantares bem fotografados. A outra metade da família,
A metade que vinha de Feira de Santana, a metade do Gol 2008 e do quintal com goiabeira, essa metade não existia nas redes sociais da minha filha. Eu, o pai dela, existia numa foto em 3 anos. Liguei para uma vizinha minha, a dona Conceição, que tem uma neta na mesma escola do Guilherme, 1 ano mais velha. Conheci a dona Conceição desde que a Neuza era viva. Éramos do tipo de vizinhos que se emprestam açúcar e se avisam quando a rua vai ser asfaltada. Perguntei a ela, com cuidado, se a neta dela conhecia o Guilherme na escola. Ela disse que sim, que eram da mesma turma de natação. Perguntei com mais cuidado ainda se ela sabia como a família do Guilherme era conhecida na escola. Dona Conceição é uma mulher perspicaz que viveu muita coisa e não é do tipo que faz rodeio quando uma pergunta direta merece resposta direta. Ela ficou em silêncio por um segundo e disse: Antônio, minha neta me falou uma vez que o coleguinha dela falou que a avó paterna morava longe e a avó materna tinha morrido. Eu não liguei muito na hora. A avó materna tinha morrido. A Neuza tinha morrido. Isso era verdade. A avó paterna morava longe. Eu morava a 40 minutos. Mas na narrativa que o Guilherme carregava para a escola, construída com as palavras que ele ouvia em casa, os avós maternos eram uma morta e um distante. Não um tio. Um avô que morava longe, que na prática dava no mesmo resultado. Uma criança que crescia sem avô presente porque a mãe tinha construído uma distância que não era de quilômetro. Era de palavra. Fiquei 3 semanas processando tudo isso. Não é o tipo de coisa que você processa rápido. Não é raiva que você sente e passa. É um entendimento que vai chegando devagar, por camadas, como quando você descasca uma fruta e vai descobrindo que por baixo da casca tem outra casca. E você continua descascando esperando encontrar a polpa, e vai só encontrando mais camada. A camada de cima era simples. Minha filha tinha vergonha de mim. A camada embaixo era mais difícil. Minha filha tinha construído uma identidade para ela e para a família dela, que dependia de eu não existir do jeito que eu era. A camada mais funda de todas era a que doía mais. Ela tinha ensinado isso aos filhos. Tinha plantado isso dentro de criança que ainda não sabe mentir e que vai crescer carregando uma versão de família que tem um buraco onde o avô deveria estar. Pensei muito na Neuza nessas 3 semanas. Pensei no que ela diria. A Neuza tinha uma qualidade rara que eu admirava nela. Ela conseguia ser honesta sem ser cruel. Sabia falar a coisa difícil de um jeito que a pessoa ouvia em vez de se fechar. Eu não herdei esse talento dela tão completamente quanto gostaria. Mas eu tinha aprendido alguma coisa depois de 40 anos ao lado dela. Aprendi que a coisa que não é dita cresce no silêncio até ficar grande demais para caber dentro de casa. Liguei para Viviane numa quinta-feira à noite e pedi que ela viesse me visitar no sábado. Só ela, sem o Marcelo e sem os meninos. Ela perguntou se estava tudo bem. Eu disse, está, mas eu preciso conversar com você sobre uma coisa. Houve uma pausa de 2 ou 3 segundos que me disse que ela sabia o que estava vindo. Ela disse que ia tentar arranjar. Apareceu no sábado às 10 da manhã. Eu tinha feito café e comprado aquele pão de queijo que ela gostava desde criança, que uma padaria perto de casa fazia do jeito certo, com o queijo derretendo por dentro. Coloquei tudo na mesa da cozinha, a mesma mesa onde a família tinha se reunido por 30 anos, a mesma mesa onde os filhos tinham feito lição de casa e onde a Neuza tinha contado piada ruim de segunda-feira que todo mundo ria por amor. Ela entrou, me deu um beijo, olhou para o café e para o pão de queijo e sentou sem dizer nada. Eu sentei do lado oposto, e então eu contei tudo o que eu tinha descoberto, sem drama, sem voz alta, do jeito que eu aprendi com a Neuza a dizer coisa séria, olhando nos olhos da pessoa, com a voz firme e com espaço para ela responder. Contei o almoço da escola, o tio Antônio, os posts das redes sociais, a conversa com Dona Conceição,
A história que o Guilherme carregava sobre os avós. Ela me ouviu sem me interromper. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um tempo que foi longo o suficiente para eu entender que não havia resposta preparada. Então, ela disse: Pai, eu não queria que você ficasse constrangido em eventos da escola. Eu fiquei olhando para ela. Constrangido. Não é isso que eu quis dizer. Foi exatamente o que você disse. Ela fechou os olhos por um segundo. O ambiente social dos meninos é muito específico. Os pais são todos profissionais de uma faixa de renda que eu não queria que você se sentisse deslocado. Então você resolveu o meu deslocamento me tornando invisível. Ela não respondeu. Viviane, me olha. Ela me olhou. Você ensinou ao meu neto de 7 anos que eu sou tio dele, não avô, tio. Para que no caso de alguém na escola perguntar quem é esse senhor, a resposta não conecte você a uma história que você tem vergonha. Ela abriu a boca. Deixa eu terminar. Ela fechou. Eu trabalhei desde os 16 anos. Eu saí de uma cidade do sertão com 90 cruzeiros e um papel dobrado na carteira. E eu construí uma vida com a sua mãe, que não era glamourosa, mas que era honesta. Eu te paguei cursinho, eu te vi entrar numa universidade federal, eu me sentei na sua colação de grau com uma camisa que não combinava com o protocolo do lugar, mas eu estava lá. Eu estive em todos os lugares que você foi precisando que alguém estivesse. Ela tinha os olhos cheios de lágrima, mas não estava chorando. E agora eu tenho um neto de 7 anos que foi ensinado a me chamar de tio. Para proteger o quê, Viviane? A sua imagem num grupo de WhatsApp de escola particular? Silêncio. Então ela fez alguma coisa que eu não esperava. Ela curvou o tronco para frente, colocou os cotovelos na mesa e colocou o rosto nas mãos. E ficou assim, não chorando imediatamente. Só ficando naquela posição, com o rosto escondido, como quem finalmente para de carregar alguma coisa que estava pesada há tempo demais. Fiquei em silêncio. Depois de um tempo, ela levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos. Ela disse: Eu sei que o que eu fiz foi errado, pai. Eu esperei. Eu passei anos tentando encaixar num ambiente que não era onde eu cresci. E eu fui construindo uma versão de mim que funcionava naquele ambiente. E essa versão foi ficando grande. Foi ocupando espaço. E em algum momento, ela começou a precisar que certas coisas não existissem para ela funcionar. Eu disse: Eu sou uma das coisas que não podia existir. Ela não negou. Não é que eu tenha vergonha de você como pessoa, pai. Você é meu pai. Você e a mãe são a origem de tudo que eu sou. Mas você tem vergonha de onde eu venho. Ela ficou em silêncio. Que é o mesmo lugar de onde você vem, eu disse. Essa conversa durou 3 horas. Não foi uma conversa fácil. Houve momentos onde as duas vozes subiram e momentos onde o silêncio durou tempo demais. E momentos onde nenhum dos dois sabia o que dizer e ficávamos olhando para o quintal pela janela da cozinha. Mas foi uma conversa honesta. E à medida que ela ia falando, eu ia entendendo coisas que eu não tinha entendido antes. A Viviane tinha construído uma vida que era genuinamente diferente da vida que eu e a Neuza tínhamos. Ela ganhava bem, morava em bairro caro, frequentava círculo social de gente com pós-graduação e viagem internacional e vocabulário que eu não dominava. Isso não era mentira, era real. E no interior desse mundo real, ela tinha desenvolvido uma ansiedade que eu só fui entender completamente naquela manhã. O medo de ser descoberta. Não descoberta como criminosa. Descoberta como alguém que vinha de outro lugar. Como se a origem fosse uma dívida que podia ser cobrada a qualquer momento. Um débito de classe que invalidava tudo o que ela tinha construído se alguém soubesse de onde ela tinha partido. Eu nunca entendi isso no meu próprio corpo, porque eu nunca tentei esconder de onde vim. Não por virtude especial, mas porque nunca quis pertencer a nenhum lugar que exigisse que eu mentisse sobre minha história para entrar.
a Viviane tinha querido. E o preço que ela estava pagando por esse querer era silencioso e caro, e ela estava pagando fazia anos, sem perceber completamente quanto estava custando. Eu disse a ela, perto do fim daquela conversa, uma coisa que eu tinha pensado nas 3 semanas anteriores. O problema maior não é o que você fez comigo, Viviane. Ela me olhou. O problema é o que você está construindo dentro dos seus filhos. Ela ficou quieta. O Guilherme tem 7 anos e já aprendeu que família é alguma coisa que pode ser editada dependendo de quem está olhando. Ele aprendeu que tem partes da história da família que são para esconder. Ele não entende isso conscientemente. Claro que não entende, mas está aprendendo. E o que criança aprende a esconder vira vergonha. E vergonha vira distância. E distância vira estranhamento. Ela estava me ouvindo com uma atenção que eu não via nela fazia muito tempo. Você vai criar filhos que um dia vão fazer com você o que você está fazendo comigo. Não por maldade, mas porque foi o que você ensinou que se faz quando a origem não se encaixa no lugar onde você chegou. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse, com uma voz que estava diferente de tudo que ela tinha dito até então. Eu não quero isso. Eu disse. Eu sei. O que eu faço, pai? Eu peguei o meu café que estava frio faz tempo e tomei o resto assim mesmo. Primeiro você fala com o Guilherme, do jeito certo para a idade dele. Você explica que o senhor Antônio é o vovô. Não precisa de explicação elaborada. Criança de 7 anos aceita correção se vier de um lugar firme. Ela assentiu. Depois, você me deixa estar presente. De verdade. Não na versão controlada que você foi administrando. Presente. Buscar na escola quando eu puder. Jantar aqui quando eu quiser cozinhar. Aparecer na festa quando tiver festa. Tá bom. E uma última coisa. Ela esperou. Você liga pro Eduardo essa semana. Não para me fazer um favor. Porque ele é seu irmão. E os filhos dele são primos dos seus filhos. E família não é marca que você mostra quando combina com o ambiente. Ela ficou olhando para a mesa por um tempo. Depois disse, o Eduardo deve estar com raiva de mim. Eu disse, não tanta raiva quanto você merece, porque ele é mais generoso do que eu. Ela deu uma risada pequena, do tipo que sai quando a situação é séria demais para rir, mas o alívio precisa de alguma saída. Eu levantei e esquentei o café para nós dois. O que aconteceu depois não foi uma virada de página limpa. Não existe isso em família. Família não tem virada de página limpa. Tem páginas que ficam amassadas mesmo depois que você tenta esticar. Tem parágrafos que você lê e relê, tentando entender o que quis dizer quem escreveu. Tem capítulos que você preferia pular, mas não pode, porque a história não faz sentido sem eles. A Viviane conversou com o Guilherme naquela semana. Ela me ligou no dia seguinte para me contar como tinha sido. Disse que explicou para o menino que o senhor Antônio era o vovô, o pai da mamãe, e que às vezes a gente chama de jeitos diferentes, mas que o nome certo era vovô. O Guilherme aceitou com aquela naturalidade de criança pequena que ainda não tem investimento suficiente na versão anterior para resistir à nova. Na sexta-feira seguinte, ela me ligou às 4 da tarde e disse: Pai, você quer buscar o Guilherme na escola hoje? Eu tenho reunião até tarde e ia mandar a babá, mas se você quiser ir... Eu disse, eu quero. Fui de Gol 2008. Estacionei na fila dos carros dos pais, entre um SUV importado e um sedã de luxo, sem sentir nenhuma versão de desconforto, porque nunca fui o tipo de homem que sente esse desconforto e não ia começar agora. O Guilherme saiu da escola e me viu no carro e abriu aquele sorriso de 7 anos que não tem nada calculado dentro. Só alegria pura de ver alguém que você gosta. Correu, abriu a porta, jogou a mochila no banco de trás e disse: Vovô, você veio me buscar. Não, tio. Vovô. Eu disse: Vim sim, meu neto. E a gente foi para a sorveteria porque era sexta-feira e sexta-feira merece sorvete.
E o Guilherme me contou sobre o campeonato de natação que ia ter e sobre um dinossauro que ele tinha aprendido o nome na aula de ciências. E eu ouvi cada palavra daquele menino como se fossem as palavras mais importantes que eu já ouvi na vida. Porque eram. A Viviane ligou para o Eduardo naquela mesma semana. Ele me contou depois. Disse que a conversa foi difícil e curta e que os dois ficaram em silêncio mais do que falaram, mas que no final ela pediu desculpa de um jeito que ele acreditou. Eles foram se encontrando ao longo dos meses seguintes. Não de um jeito que apagava o tempo perdido, porque tempo perdido não volta, mas de um jeito que ia reconstruindo o que tinha se desfeito. Os primos se conheceram. O Rodrigo e a Ana, filhos do Eduardo, vieram num aniversário da Isabela em outubro, e as crianças passaram a tarde toda juntas num canto brincando com aquela facilidade que criança tem de criar aliança imediata com alguém que ainda não sabe ser inimigo. Eu fiquei observando aquilo de longe, sentado numa cadeira do jardim do apartamento da Viviane, com uma taça de refrigerante porque eu não bebo, e pensei na Neuza. Pensei em quanto ela teria gostado daquele momento. Pensei que ela teria dito alguma coisa simples e certeira, do jeito que ela tinha, sobre como família é teimosa, que você empurra para o lado e ela volta pelo outro, que você tenta ignorar ela e ela aparece no rosto de um neto que olha para você com seus próprios olhos. Eu não disse isso para ninguém. Guardei para mim. Há uma coisa que eu não contei ainda e que preciso contar porque ela pertence à história. 2 meses depois daquela conversa de sábado na minha cozinha, a Viviane me ligou numa noite de semana e disse que queria me mostrar uma coisa. Fui até a casa deles no domingo. Ela me mostrou o perfil dela no Instagram. Tinha uma foto nova, postada na semana anterior. Era uma foto minha e do Guilherme, tirada no dia que eu fui buscá-lo na escola e a gente foi na sorveteria. Alguém tinha tirado a foto sem eu perceber. Eu supus que a Viviane tinha pedido para alguém no balcão da sorveteria. E na foto, eu estava com o sorvete na mão e o Guilherme estava do meu lado com os 2 sorvetes dele, porque ele sempre pediu 2. E os 2 estávamos olhando para o sorvete com aquela expressão de quem está levando o sorvete muito a sério. A legenda dizia: Vovô e Guilherme. Alguns encontros são mais importantes do que parecem. Eu olhei para a foto por um tempo. Depois, olhei para ela. Ela estava me observando com aquela expressão que eu não via desde que ela era adolescente e tinha feito alguma coisa e queria saber se eu estava orgulhoso. Eu disse: Boa foto. Ela disse: É verdade. E então fez alguma coisa que me desarmou completamente. Ela colocou a cabeça no meu ombro, do jeito que ela fazia quando tinha 10 anos, e a Neuza tinha ido dormir mais cedo, e a gente ficava acordado assistindo algum programa besta na televisão. Ficamos assim por um tempo na sala dela, sem dizer nada, enquanto do quarto dos fundos vinha o barulho do Guilherme e da Isabela brigando de mentira com sons de batalha, que faziam a babá pedir calma de tempos em tempos. Existe uma pergunta que as pessoas me fazem quando eu conto essa história. Me perguntam se eu perdoei. Eu penso sempre um tempo antes de responder, porque a palavra perdão carrega peso demais para ser usada levianamente. O que eu digo é o seguinte: eu entendi. Entender não é perdoar, mas é a porta pela qual o perdão às vezes passa quando está pronto. Entendi que minha filha cresceu num mundo que eu tinha ajudado a construir para ela, mas que eu não podia entrar com ela. Entendi que o lugar onde ela chegou tinha exigências que ela pagou com uma moeda que não era dela para gastar. Entendi que o erro não foi de maldade. Foi de medo. E medo é o tipo de coisa que faz pessoas inteligentes e amorosas tomarem decisões que elas nunca tomariam no claro. O que eu não deixo passar é a naturalidade. O problema com a vergonha de origem é que ela se instala devagar e parece natural quando já está grande. Parece só jeito de ser das coisas, parece só organização social, parece só a vida acontecendo. E enquanto parece natural, ela vai crescendo dentro de casa e contamina o que as crianças aprendem que família é.
A Viviane estava ensinando aos filhos que família é alguma coisa que você apresenta de acordo com o contexto, que tem uma versão pública e uma versão que fica guardada, que origem é constrangimento e não é orgulho. Isso era o que eu não podia deixar continuar. Não por mim, por eles. O Guilherme me chamou de vovô pela primeira vez de forma espontânea, sem instrução, sem contexto de correção, num dia de sábado em que eu tinha ido na casa da Viviane e ele estava brincando no quarto e ouviu minha voz e gritou lá de dentro: "Vovô chegou!" Eu estava na sala tirando o casaco e aquele grito de criança atravessou o apartamento inteiro e chegou até mim com uma força que não tinha proporção com o volume. A Viviane estava na cozinha e me olhou com um sorriso que não era de aprovação social, era de filha. O tipo de sorriso que aparece quando a pessoa está num lugar que ela sabe que é real. Fui até o quarto do Guilherme, abri a porta e ele estava no chão com uma pilha de Lego espalhada e levantou os olhos para mim e disse: "Vovô, você sabe montar nave espacial?" Eu disse: "Não sei não, mas aprendo." E sentei no chão com ele. A goiabeira do meu quintal está dando fruta esse ano de novo. Toda goiabeira boa dá fruta todo ano se você cuida. Você rega, você não abandona. Você aparece mesmo quando o tempo está feio. Algumas árvores, quando plantadas do jeito certo, duram mais do que a pessoa que plantou. Família é a mesma coisa. Você não escolhe de onde vem, mas você escolhe o que faz com a história que carrega. Se você chegou até aqui, deixa um comentário me contando se você já passou por algo parecido, se já sentiu essa distância dentro de família que a gente não sabe bem como nomear. E se essa história te tocou, manda para alguém que precisa ouvir. Às vezes a história certa chega na hora certa. Até o próximo.